Em março desse ano, o historiador e professor Leandro Carnal postou um vídeo muito interessante em relação à educação das crianças e o confinamento das crianças nessa época da pandemia. E ele falou uma coisa fantástica. Esse ano não vai ser um ano que as crianças vão aprender a função da mitocôndria ou saber sobre a história do Brasil ou aprender sobre hipotenusa. Esse ano não é para isso. Esse ano é para as crianças aprenderem a lidar com dificuldades, lidar com o imprevisível. Porque lidar somente com o previsível, você vai poder ser substituído por um robô. E isso que ele está falando, de você ter essa capacidade de lidar com o imprevisível, ela está associada com uma coisa que a gente chama na neuropsicologia de funções executivas. Essas funções executivas, elas são um conjunto de habilidades e capacidades cognitivas que permitem com que a gente faça tudo na vida. É a nossa capacidade de planejar, organizar e executar qualquer tarefa, desde fazer um bolo até pilotar um avião. Seguindo o modelo de uma neuropsicóloga chamada Adele Diamond, a gente tem 3 funções principais nesse grande quadro das funções executivas, que são a memória de trabalho, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. E o que é flexibilidade cognitiva? É a capacidade de encontrar soluções para os problemas. E a gente pode ensinar isso para as crianças, pode e deve. Lógico que respeitando o limite da idade das crianças. Para vocês terem uma ideia, a gente pode usar até histórias em quadrinhos que a gente usa na clínica para mostrar como é que funciona essa flexibilidade cognitiva. E um exemplo que a gente pode dar é o da Branca de Neve. Então a gente começa contando a história. Então, no primeiro momento, a gente mostra para as crianças todos os itens das funções executivas, que são vários, não são só esses 3, mas a gente mostra todos. A gente usa bonequinhos. Então tem a senhorita memória, tem a senhorita flexibilidade cognitiva. Então tem todos os personagens que a gente trabalha com eles, com as crianças. E aí a gente conta a história da Branca de Neve. Então a Branca de Neve estava lá, morava num castelo, né? E aí aconteceu que, né, ela perde o pai, fica só com a madrasta, e aí ela sai daquela posição de princesa e entra numa posição de que ela tem que começar a limpar o castelo. E aí tem uma cena que ela tem que buscar água lá no poço, então ela tem que aprender a mexer no poço, ela tem que aprender a buscar a água, ela vai ter que aprender uma série de coisas para lidar com aquela situação. E depois, quando ela foge na floresta, ela está numa floresta escura, aí ela de novo chega na casa dos anões, ela olha para aquela bagunça tudo, ela tem que planejar, ela tem que organizar. Então, o tempo todo a Branca de Neve está usando as funções executivas. E é isso que a gente tem que ensinar para as crianças nessa época de quarentena. Buscar alternativas para poder conduzir de uma forma mais tranquila esse confinamento. Dependendo da idade, ver como é que vocês vão estar explicando para as crianças essa questão do coronavírus, né, do Covid, explicar o confinamento, como é que está funcionando, então com delicadeza e buscar soluções o tempo todo em casa. Uma alternativa muito legal que eu vi, que assim, as crianças precisam continuar tendo rotina. É lógico que a gente vai dar um tempo, né? Então a gente não vai não vamos ser tão rigorosos com questão de celular e televisão. A gente, né? Então, já foi tirado tudo de todo mundo, né? E das crianças também. Elas não têm mais festinha de final de semana, elas não têm mais amiguinhos, elas não têm escola, não tem nada. Do mesmo jeito que foi tudo tirado da gente, foi tudo tirado deles também. Então está sendo difícil para eles. Então a gente tem que usar muita criatividade para substituir isso tudo em casa. Mas a rotina também é importante. Dependendo da idade, você pode fazer diariamente, pegar uma folha de papel e desenhar
As atividades durante o dia, faz junto com a criança isso, faz isso todo dia, isso ajuda ela a entrar naquela rotininha que é super importante para a criança. Então, e se a criança for mais velha, você pode aí escrever mesmo. Mas eu penso que ajudar a criança a usar a criatividade e a inteligência para superar essa situação difícil é o que vai fazer a diferença nesta pandemia e nesta quarentena. Tá bom? Então é isso, espero ter ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.